Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de ciência? Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar sobre descobertas astronômicas importantes. Como a gente vem conversando muito, né, sobre astronomia, a gente sabe que muita coisa mudou, né, de antes para hoje. Mas a gente vai ver algumas descobertas que foram importantes e a gente vai continuar conversando sobre isso em outra aula, viu? Vamos conhecer algumas? Uma das descobertas importantes é que a Via Láctea é uma galáxia. A Via Láctea ela é a nossa galáxia. Só que muita gente não sabia, achava que era uma constituição de nuvens que aparecia porque aparece de noite, que poeira cósmica é essa? O que é que acontece? E aí descobriu-se, né, que era realmente uma galáxia, a nossa galáxia. E o nome dela é Via Láctea. Mas o que significa Via Láctea? Via Láctea significa caminho de leite. Segundo a mitologia grega, Hera, né, a deusa Hera, ela tirou Hércules do peito da mãe, só que o menino era tão forte que derramou leite pelo universo todo e apareceram essas estrelas. E aí muita gente ficou só caminho de leite, sem saber o que era. E aí fomos descobrindo que essa é a nossa galáxia. E as luas galilenas. Por que o nome são luas galilenas? Porque quem descobriu foi Galileu. A gente já conversou um pouquinho sobre ele, né? Ele estava olhando, né, pelo telescópio caseiro dele para o planeta Júpiter, aquele planeta que eu falei que era o maior do sistema solar, em 7 de janeiro de 1610. Há quanto tempo tem isso? E ele notou que tinha 3 pontos de luz ali pertinho, né? E todo mundo achava que se tratavam de estrelas, né? Umas estrelas muito longe, muito distantes. Contudo, ele observou outras noites, e aí ele falou, não, tem alguma coisa estranha, porque elas sempre estão perto do planeta Júpiter. Então, ele chegou à conclusão de que a mesma coisa, né, que a gente tem uma lua, e Júpiter também tinha essas luas, e elas sempre ficavam perto de Júpiter. Ele deduziu que eram as luas de Júpiter. Galáxias, galáxias e mais galáxias. Então, depois que descobriu, né, que a nossa galáxia era a Via Láctea, o pessoal achou que só tinha a nossa galáxia, que não existiam outras galáxias. Só que aí, depois, né, que inventou a luneta, né, cada vez mais astrônomos falavam, tá estranho esse negócio, só tem nossa galáxia. Que são, né, aqueles pontos ali, aquelas manchas luminosas encontradas no céu. Aqui perto entre as estrelas e entre a nossa Via Láctea tem muita coisa. E aí foi que a ideia, né, começou a ser propagando. E quando foi lá por 1923, com um telescópio gigantesco, né, de 2,5 metros, que um homem chamado Hubble, ele identificou que essas estrelas individuais não estavam sozinhas e que existiam sim outras galáxias, não só a nossa, né? Como tem outras, né? Como um exemplo é a galáxia de Andrômeda, que é uma galáxia aqui próxima, né? A gente fala próximo em sentido de outras coisas que são muito longe, né? Porque no universo assim, não tem nada muito próximo, não, porque é muito grande, né? É infinito. E a expansão do universo. Como foi que aconteceu essa descoberta? Se não dá para ver tudo que está muito longe, que está muitos anos-luz, como é que a gente sabe, então, que está se expandindo? O que aconteceu foi o seguinte, as pessoas, né, gostavam de medir o espaço entre uma coisa e outra. Esse mesmo homem que descobriu as outras galáxias, do Hubble, aí começou a falar assim, não, isso aqui estava mais perto disso aqui, por que essa distância foi aumentando? Aí, apesar de descobrir que a distância entre as coisas ia aumentando, é que os astrônomos, né, perceberam que o universo está sempre se expandindo. O que é isso? Que está o quê? Aumentando, né? Sempre crescendo, não tem o fim. E a teoria do Big Bang, né? A teoria do Big Bang, já falei sobre ela com vocês, é a teoria mais aceita a respeito do surgimento do universo. De acordo com essa hipótese, né, o universo surgiu a partir de uma explosão repentina e violenta de uma partícula extremamente densa e quente. E aí foi dando origem a tudo, né? Algumas rochas, segundo os estudos, elas foram sendo atraídas pela gravidade do Sol. E foi assim que surgiu o nosso planeta, o bonitão aqui, o planeta Terra. E, por fim, mas não menos importante, o ciclo estelar. Isso foi muito difícil de descobrir, foram muitos estudos, né? Mas a partir daí deu a entender nem que os componentes que o Sol vai adquirindo até chegar nesse último aí que eu vou explicar para vocês, né? Esse HI, né, que é de hidrogênio, aí depois adquirindo vai virando AHE, que é o hélio, depois vem o carbono, neônio, oxigênio. E o que acontece no último?
Esse Fe aí, o ferro, é o fim da estrela. Lembrando, né, que é o Sol. Não é nossa estrela. O nosso Sol é uma estrela. Então, os estudos dizem, né, que quando chega no Fe, que é o ferro, que é o fim da estrela, né? Então, é uma hipótese que daqui a muitos e muitos e muitos e muitos anos, o nosso Sol é uma das maneiras de nosso Sol deixar de existir. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e beijos.